Graças a Deus. Amém. Aleluia. Saúdes, amados irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Agradecemos o auxílio do irmão Vicente, do irmão Rubens, do irmão Newton, que nos auxiliaram com a abertura do culto, a nossa igreja em Francisco Morato, São Paulo. Estamos muito contentes de estarmos aqui na casa do irmão Deneval, sua esposa Isabel, sua filhinha Jennifer, desculpe. E estamos aqui desde ontem, chegamos lá pelas 11 e pouco da noite, mais ou menos, não, antes, chegamos antes, 10 e pouco da noite. Tivemos aí umas 10 horas de viagem, mais ou menos, somando 2 ônibus para chegar até aqui. Mas aqui estamos e estamos muito contentes, muito felizes de termos esse privilégio, essa oportunidade de conhecer pessoalmente a família do irmão Deneval, que nós sempre falávamos, conversávamos através de rede social, né? Mas nada melhor do que estar aqui pessoalmente, como vou usar as palavras do irmão Deneval, ao vivo e a cores, sim, irmão Deneval. Então estamos muito contentes, muito felizes e também de conhecer aqui a cidade de Chapecó, onde os irmãos aqui vivem já há alguns anos e estão aqui posicionados na fé, na palavra, na doutrina, que, como nos lembrou o irmão Vicente, foi um trabalho iniciado aqui pelo irmão Rosento, plantou uma sementinha e aqui estão os frutos, aqui estão os resultados, né? Onde a mensagem foi pregada, aqui estão os frutos. Aqueles que ouviram, os que foram ordenados para a vida. Não é isso? O irmão Vicente tentou lembrar o título da mensagem. A mensagem hoje, o título é esse: Ordenados para a Vida. Então, onde há filhos de Deus ordenados para ouvir a mensagem do dia, ali eles vão ouvir, eles vão frutificar, eles vão florescer e vão dar seu testemunho. E eu tenho dito para a família que está aqui, que é um privilégio para mim estar aqui, e o meu desejo de poder repetir esta viagem, esta visita que estou fazendo aqui, muitas e muitas outras vezes. Amém? E eu sei que o Senhor Jesus estará nos ajudando em tudo, e o nosso desejo é que Deus fale conosco, Deus nos ajude, e que todos os irmãos que estão nos acompanhando, não só a nossa igreja Francisco Morato, mas os irmãos que nos acompanham em diversos lugares, cidades, não vou aqui citar porque são vários, até porque também não são apenas somente membros ou estudantes da doutrina, mas há irmãos denominacionais que também nos acompanham, nos ouvem, às vezes até nos fazem perguntas. São vários irmãos que nos ouvem agora. Então, receba a nossa saudação dos irmãos aqui de Chapecó e que Deus venha falar com cada um de nós. Vou pedir para que os amados abram suas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 6. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Digam graças a Deus. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, agradecemos a Ti aqui por estarmos reunidos agora para ouvirmos a Ti e a Tua palavra. Pedimos, Senhor, para que Tu abras nosso entendimento, para que Tu ilumine os olhos do nosso coração, para atentarmos a Ti e a Tua palavra, para que Tu nos enriqueça, para que Tu nos encha com o Teu Santo Espírito. Porque cremos que quando a Tua palavra é proferida, Tu, que és a palavra, na forma do Espírito, acompanha esta palavra e enche aqueles que a ouvem e recebem em Espírito e em verdade. Essa é a atitude que nós temos agora, Senhor. Então, atenda a nossa súplica, a nossa necessidade. Enche-nos com o Teu Santo Espírito. Dá-nos a compreensão da Tua palavra e que Tu venhas aperfeiçoar ainda mais e mais o nosso entendimento acerca dela. Porque o Teu profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o que nós queremos, Senhor. Ouvir a Ti e compreender a Ti, para saber mais de Ti e para testemunhar mais de Ti. Fale conosco, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça
passado, Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Eu creio que os irmãos que conhecem essa escritura devem perceber a inequívoca alusão e comparação que o profeta Oséias faz aqui, dessa sua linguagem escatológica dos últimos dias, com a revelação da futura vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque aqui ele fala que o Cristo, na linguagem da Bíblia, virá no terceiro dia, que é correspondente ao quê? Ao terceiro milênio. Ele diz, passou 2 dias e ele nos ressuscitará. Ou seja, depois de 2 dias. Um dia, segundo a Bíblia, para Deus como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Não é isso? Então aqui ele diz, depois de 2 dias, ou seja, depois de 2000 anos. Desde o nascimento de Cristo até agora, já se passaram 2 dias. Nós já estamos então no terceiro dia, ou terceiro milênio. Quando começou o terceiro milênio? 2001. Ali foi o início do terceiro dia. Então isso aqui é escatológico, isso aqui é profético. O que o profeta aqui está dizendo é, no terceiro dia, a partir do terceiro milênio, e se já começou em 2001, então pode ser qualquer momento. Em outras escrituras, eu não vou tratar sobre isso particularmente, mas em outras palavras, em outros livros, você vai ver que a escritura fala que é no amanhecer do terceiro dia. Ou seja, no começo do milênio, do terceiro milênio, é que Cristo virá. E nós estamos no alvor, no amanhecer. Então pode ser, queridos, a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sabemos. Ou ainda pode levar 100 anos, mesmo que leve 100 anos, como um século tem... como um milênio tem 1000 dias, né? Não é isso? Então, 100 anos ainda seria o alvor, seria no começo do dia. Você está entendendo? Seria as primeiras horas do dia, né? Mas a qualquer momento isso vai acontecer. Então o profeta aqui diz que até que isso aconteça, até que o terceiro dia ele nos ressuscite e Cristo venha, o que nós devemos fazer? Ele disse que nós possamos conhecer o Senhor e que possamos prosseguir em conhecer a conhecer. Do que o profeta aqui está falando? De amadurecimento. Estamos tratando, se vocês estão nos acompanhando nos estudos, nos últimos dias, estamos tratando muito sobre isso, sobre o grão maduro, sobre a semente germe de Deus que foi plantada na sua devida estação para receber uma luz que vai iluminar, que vai despertar nela esta germe da vida, para que ele se desenvolva, para que ele amadureça, para que ele cresça. Em cada era da igreja, que seria como uma estação, porque assim uma banda comparava, há uma semente predestinada plantada ali. E para cada era, para cada estação, há uma porção, uma medida de luz que é irradiada sobre aquela semente predestinada daquele dia para receber a luz e despertar o que está nela. Então todos recebem a luz, tanto a semente predestinada como a não predestinada. Mas somente esta, com o germe da vida, é que vai testemunhar da luz exata que ele recebeu para aquele dia. Os outros vão continuar recebendo uma luz, mas vão dar um outro testemunho. Por quê? Porque é um outro germe de vida que está ali. Porque você somente vai poder refletir a luz de Cristo se ela já estiver em você. Se já houver nascido, se você já tiver nascido com germe de vida para poder aflorar e corresponder e dar testemunho dessa luz que é correspondente para este dia. É assim que nós temos tratado, o irmão Brian também está estudando sobre isso ainda, está tratando sobre os atributos da semente de Deus, ou seja, o que um filho de Deus, quais as atitudes, quais são as características que um filho de Deus atua. Então, aqui a Escritura diz, no terceiro dia ele virá, ele nos levará, que é o terceiro milênio. Então, quando isso acontecer é porque o grão já estará plenamente maduro para poder estar apto para a colheita, porque ele diz que até lá vai ocorrer uma chuva, não é isso? Vai ocorrer a chuva serôdia. Nós já estudamos em outros estudos que ministramos, onde Umbanda falava da fé de arrebatamento, e ele falava dessa fé como uma espécie de chuva também. Ele chamava de a chuva serôdia, que é uma mensagem que Deus derramaria sobre a igreja nos últimos dias para amadurecer este grão, para dar aperfeiçoamento, para fazer o povo ali crescer e prosseguir no conhecimento de Deus, até o ponto em que ela fosse colhida, como o grão. Quando o grão está maduro, é colhido.
A casca é recolhida para um lado, porque não pode herdar junto com o grão. Mas o grão maduro é colhido e é arrebatado, é levado. Então nós estamos nesta era em que Deus ainda está derramando de uma chuva doutrinal, porque Lombana fala em um dos seus sermões, como nós estudamos, onde ele diz que a palavra chuva temporã, a palavra temporã no hebraico é mouré. A pronúncia deve ser algo mais ou menos assim, e quer dizer ensino. Então essa chuva que os profetas falavam, a chuva serôdia, a chuva temporã, é uma chuva de ensino para dar conhecimento para a noiva, para que ela possa prosseguir nesse conhecimento, para amadurecer, até passar pela colheita. Então, nós estamos estudando que nesses dias Deus tem derramado dessa chuva de ensinamento, dessa chuva temporã, e que se resumiu, se sintetizou na forma de uma mensagem vindicada por um ministério profético. Através deste ministério profético que Deus tem derramado esta chuva, esta mensagem doutrinal, também acompanhada por sinais, é verdade, mas sobremaneiramente de uma forma peculiar, com uma mensagem peculiar, numa era peculiar, para um povo peculiar, para aqueles que foram ordenados para a vida, para receber a luz, a porção daquele dia. E nós sabemos que era através desse ministério do Elias, né? Que é o cumprimento do profeta lá de Malaquias 4. Né? Então, Lombana fala que tanto a chuva de ensino, como a chuva serôdia, que é a chuva da colheita, é a chuva de arrebatamento, ou fé de arrebatamento, ela seria dada à noiva neste tempo do fim por meio deste ministério profético. Né? Porque é um profeta que revela a palavra. Lombana disse que o profeta ele é um revelador da palavra. Né? O ministério quinto ele ajuda a mostrar o que foi revelado. Não tem mais nada que revelar. É um profeta mensageiro que revela. Amém? E é justamente essa fé revelada que vai conduzir, então, a semente predestinada do tempo do fim ao amadurecimento na presença de Deus. Deixa eu ler algo que a Lombana falou na mensagem Tentando Fazer um Serviço para Deus Sem Ser da Vontade de Deus. Essa é a tradução da Voz de Deus, 27 de novembro de 65. Aqui a Lombana vai dizer: a própria palavra profeta significa que ele é um revelador da palavra de Deus. Amém? A interpretação somente vem a isso. E é por isso que hoje nós estamos com tanta necessidade desta grande pessoa que nos deverá ser enviada na forma do profeta Elias. Nós estamos aguardando este profeta mensageiro, este Elias, vir para nos dar essa chuva de ensino, para nos dar a maturidade e o crescimento. Estamos aguardando, né? Porque será a revelação de Deus dada a conhecer a nós por vindicação, mostrando que é o dia e a hora e a estação em que Deus prometeu que estaria. Então, o que está dizendo? Nós estamos vivendo hoje, então, no dia, na hora e na estação que Deus prometeu, onde Deus se manifestaria por meio de uma mensagem peculiar para um povo peculiar que foi pré-ordenado por Deus para ouvir. Não são todos que vão vir. É um povo que foi ordenado para ouvir. Né? Não serão todos que vão aceitar esta mensagem. Depois ele diz, lembre-se, ele será contestado. No estudo da semana passada tratamos um pouco sobre isso. Essa mensagem será rejeitada. Este profeta mensageiro será contestado, será repudiado, será rejeitado. Sempre tem sido, sempre será rejeitado. Do mesmo modo que a palha empurrará, primeiro ele será aceito. Porque a palha somente abriga o trigo até que ele esteja em condições de sair para o sol. Os pentecostais somente abrigarão a mensagem, dar-lhe-ão uma porta aberta até que ela seja divulgada. E então a palha se retirará, se afastará. E o trigo ficará na presença do filho, veja, para amadurecer. Diga graças a Deus por isso. Então, vamos lá, queridos. Nós já vimos em uma outra ocasião que a mensagem desse dia e o mensageiro seriam então rejeitados. Pelas denominações. E também nós lemos alguma coisa que o Lombana mencionou também no livro das Eras, alguma coisa que ele mencionou em alguns sermões que ele pregou, e também alguma coisa que foi gravado
pelo irmão Bowles, num testemunho, num culto que o irmão Branham estava pregando, onde alguém depois, no término da mensagem, recebeu o espírito de profecia, e Deus ali falou para a audiência, falando que o seu profeta ali, seu filho Branham, essas foram as palavras do espírito, foi enviado ali, que aquela mensagem seria rejeitada. Havia um povo ali se preparando para rejeitar, para contestá-lo, né? Então nós sabemos que a mensagem seria rejeitada, seria combatida, seria contestada. Agora, se você percebeu a trajetória ministerial do irmão Branham, sobre como ele iniciou as suas campanhas de cura e as igrejas que o patrocinaram, até o momento em que eles começaram a desprezá-lo, se você percebeu, o irmão Branham, ele fez um breve resumo aqui. Porque ele disse que os pentecostais abrirão as portas para a mensagem, mas depois de um breve tempo irão se retirar. Você percebeu que o irmão Branham estava fazendo um resumo do seu próprio ministério. Porque isso foi o que se passou com ele. No início do seu ministério de cura divina, todas as igrejas pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, né, abriram as portas para ele, ajudavam, incentivavam ele nas suas campanhas, tanto na América como no estrangeiro. A campanha na Índia, a campanha na Finlândia, na Europa, a campanha na África, tudo foi custeado pelos pentecostais. Mamãe, o que ele está dizendo? No início eles vão abrir a porta para a mensagem. Ainda que o profeta não estivesse pregando a mensagem, era de certa forma para a mensagem, porque ele estava ali representando a mensagem, a fé dela. Mais tarde que ele começou a pregar a doutrina, revelar a palavra, até que quando houve a abertura da palavra, então o que aconteceu? A palha começou a se retirar. As denominações começaram a se afastar. Então, o que o Branham está fazendo aqui para você, o que ele fez aqui foi um breve resumo, uma pequena síntese do seu próprio ministério. Ele não estava fazendo alusão a si mesmo, mas você que entende, você conhece a trajetória, o que ele passou, você sabe que essa rejeição que ele está falando, ele já estava sofrendo. Oh, mas então como é que foi? Ele disse, estamos aguardando Elias. Então Elias já estava ali? Sim, Elias já estava ali. Então, você sabe que o irmão Branham, ele nunca usou de alguma insinuação para fazer as pessoas entenderem que ele era o Elias em Malaquias 4. O irmão Branham nunca tentou fazer direto ou indiretamente uma alusão para o povo para se convencer de que ele estava cumprindo aquelas escrituras. Né? Para que isso? Para ele não se apresentar exatamente como esse profeta. Porque se ele fizesse isso, queridos, as pessoas teriam crido nele apenas porque ele mesmo lhes ensinou a fazer isso, a crer nisso. E teriam, neste caso, lhe seguido devido à sua própria sugestão, a própria alusão, como ele cumprindo aquelas escrituras. Quando, na verdade, isso deveria ter sido um artigo de fé, ou seja, deveria ser uma fé que viria deles mesmos, dos eleitos, aqueles que foram ordenados à vida, a investigar, analisar as escrituras e o que estava acontecendo naqueles dias e dizer, realmente, nós estamos vendo as escrituras se cumprindo diante dos nossos olhos. Não poderia ser uma coisa que o próprio profeta dissesse, eu estou cumprindo, não. Teria que ser Deus mesmo revelando àqueles que foram ordenados para a vida, para que eles entendessem. Este que vos fala, este é o Elias, Malaquias 4. Se o profeta dissesse, eu sou Elias, não seria a mesma coisa. Seria uma coisa carnal. Ele não poderia dizer, eu estou cumprindo, não. Ele tinha que apenas dizer, olha, vai vir o Elias, tem que vir. Mas o povo que fosse ordenado para vir tinha que entender que ele já estava ali. As escrituras já estavam se cumprindo. Então, aqueles que fossem pré-ordenados por Deus nesse dia deveriam se convencer por meio de uma revelação dada por Deus mesmo, de que ele, William Branham, era sim o seu mensageiro. E não por sugestão dele ou de qualquer outro terceiro. Não. Não deveria ser por sugestão dele, de quem quer que seja. Deus mesmo deveria revelar. Assim como você que está nos ouvindo aqui, você crê em William Branham como profeta mensageiro? Não foi por sugestão nem dele, nem de eu, nem de mim, nem de qualquer outro, mas Deus revelou isto a você. Você foi ordenado neste dia para crer e receber isto. Você faz parte desse grão maduro que tem que amadurecer e crescer no 3º milênio até esperar o dia que o arrebatamento aconteça. Oh, glórias a Deus. Então, o irmão Branham não fez sugestão para isto. Mas aqui o irmão Branham, ele disse, então, aqui no princípio, que as denominações pentecostais, elas abrigariam a mensagem, quando lhe deram suporte, lhe deram apoio para o irmão Branham, para as suas campanhas, e mesmo que nessas campanhas ele ainda não estivesse pregando a doutrina, né, era a mensagem que eles estavam acolhendo, porque o William Branham ali estava refletindo tudo isso. Mas quando a palavra começou, como eu disse, a ser revelada, a ser aberta, então eles começaram a se retirar, um por um, foram se afastando. Por que isso? Porque
a palha não pode herdar com o grão. Eles foram se afastando exatamente como uma palha que precisa ser desligada do grão quando ele começa a amadurecer. É da natureza da palha se desligar do trigo quando este começa a crescer. Quando o trigo já está maduro, qual é a utilidade, qual é a razão da palha? Perdeu sua função. A palha está ali para reter, para guardar, para proteger o grãozinho. Mas quando o grão está maduro, a palha, acabou. É natural da palha se desligar, se retirar quando o grão está maduro. Então é da natureza das denominações se afastarem da palavra quando ela começa a ser pregada na sua plenitude. É a sua natureza da palha retirar-se. Eles têm que se retirar. E isso é um quadro perfeito de cada um de nós aqui. Não sei se com vocês é assim, mas comigo foi assim. Aqui, a maioria dos filhos de Deus sempre vieram de alguma denominação. Como eu vim de uma denominação pentecostal. Eu estava dentro de uma casca. Mas um dia eu vi esta mensagem. E eu dei testemunho dela. A partir do momento que eu dei testemunho, que Deus me ajudou a crescer e prosseguir nesse conhecimento e amadurecimento, a palha denominacional que me cercava, acabou, perdeu sua utilidade. Ela se desligou, porque essa é a sua natureza. Ela não pode herdar junto com o grão. A palha não pode herdar junto com o grão. Então isso é uma coisa que tem que acontecer. Então veja, a outra razão do porquê que o irmão Branham não se identificava como sendo este Elias de Malaquias 4, embora você saiba que ele era este Elias, era porque a obra que seria realizada não seria devida a um esforço, um conhecimento dele, do homem, de quem quer que seja, não. Mas o que estaria sendo feito ali era, na verdade, a manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo em meio à sua igreja. A preocupação que o irmão Branham queria que o povo tivesse é que eles não olhassem para o vaso, mas sim para aquele que estava ungindo o vaso, que estava falando através do vaso. Como na profecia que lemos, eu coloquei as minhas palavras na boca do meu servo, filho Branham. Então o irmão Branham disse que era isso que queria que seus filhos atentassem. Não para ele. Eu sou Elias. Então por quê? Aí o povo só fica olhando para Elias, só para o vaso. Ia perder a função. Porque na verdade quem é o verdadeiro Elias não é um homem, não é o William Branham. O verdadeiro Elias é o próprio Senhor Jesus Cristo. É para este que queria que a igreja colocasse os olhos. Por isso que ele não poderia dizer, põe os olhos em mim, porque eu sou este Elias. Não. Ele nunca poderia dizer, eu sou Elias. Por quê? Porque no seu ensino, na sua teologia, o verdadeiro Elias não era um homem, um profeta, mas o Senhor Jesus, que usaria um profeta, se manifestaria por meio do ministério do Filho do Homem. Mensagem tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, parágrafo 212. Agora temos tido Elias, e capas de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Houve vários na América se passando por Elias. Houve um curador divino chamado Alexander Dowie. Aqui no Brasil eu soube de um espírita chamado Mestre Ugarte Ugarte. Ele era espírita e dizia ser a reencarnação de João Batista, que voltou com a unção de Elias para restaurar o cristianismo. Isso aconteceu nos anos 40. Ele era natural de Palmeira das Missões, lá do sul. Então, antes de conhecer a mensagem, já conhecia esse tal de Mestre Ugarte, mas só um livrinho, porque eu não sei se ele chegou a fazer um evangelismo, não sei o que ele fez. Eu tinha um livrinho, tive acesso lá. Então, desde antes já soube que havia esse espírito de alguém se passando por Elias. E na América também já houve vários. É como Satanás se antecipando, porque sabendo que o Elias viria. Então, já para enganar e confundir o povo, então já mandou ungiu vários outros antes de William Branham com o espírito para se dizer, eu sou Elias. Eles disseram, eu sou Elias. Dowie se convenceu que era Elias. Esse Mestre Ugarte no Brasil, eu sou Elias, eu sou João Batista reencarnado. Agora, William Branham, que era o Elias, ele diz para você que era? Olha a diferença, queridos. Olha a diferença. Ele não precisou, por quê? Porque o Elias não é um profeta exatamente, é o Jesus Cristo. Então, aqui continuando. Então, haveria muitos Elias, com capas de Elias, com vindicação de Elias, mas são todos falsos. Ok. Depois ele diz, mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Este é o Elias, por isso que ele não podia dizer, eu sou Elias. Não, porque o Elias é Jesus Cristo. Diga isso. O Elias é Jesus Cristo. Amém. É para ele vir conforme Lucas 17:30. Diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo. Não um homem, Deus. Entende por que ele não podia dizer eu sou Elias? Porque o Elias de fato não é um homem, um profeta. É Deus. Mas virá através de um profeta. Então vamos lá, sabe, isso aqui é uma coisa muito estranha para a palha.
Isso não faz sentido para a palha. Mas para aquele que é ordenado para a vida, para o grão maduro, isso faz muito sentido. Amém? Então observe que o irmão Branham, ele está usando aqui a mesma linguagem que ele usou no livro das Eras. Porque ele tratou do Elias que tinha que vir no livro das Eras. Mas em nenhum momento no livro das Eras ele se apresentou também como sendo Elias. Nos seus sermões ele está mantendo a mesma língua, a mesma linguagem, o mesmo idioma. Porque essa mensagem foi pregada em 65, finalzinho ali, né? Bem na época em que o irmão Branham já estava concluindo o livro, ou talvez já estava pronto, ou talvez já estava no prelo para ser impresso pelo irmão Lindsay. Deram ali a cópia para ele, fez algumas cópias, não sei quantas foram. Mas ele, o irmão Branham, já estava mantendo aquela mesma linguagem. Então, no dia em que o seu livro foi publicado, né, eles leram e viram que ele mencionava ainda a vinda do Elias, mas o Elias já estava ali. No seu livro, ele não se identificava como sendo este Elias, como sendo o profeta. E talvez ele até agisse assim por uma orientação divina. Talvez o anjo do Senhor, ou Deus mesmo, diga, não te apresente como Elias. Diga a eles quem é o Elias de fato. Então ele não poderia fazer isso. Os falsos se intitularam, eu sou. Mas o genuíno não se diz, eu sou. Ele diz, ele aponta para o autor, ele aponta para Cristo. Então no seu livro ele não se apresentou. E eu creio que, como eu disse, ele seguiu uma orientação divina para isto. Entretanto, paralelo ao livro do irmão Branham, no livro das Eras, você sabe que o irmão Livei escreveu o seu livro, o livro O Profeta do Século XX. E ali ele podia. Ele apresentou, aliás, foi o primeiro a fazer isso abertamente. O primeiro biógrafo do William Branham, porque ele havia tido outros, né? Lindsay, agora tem um outro, aquele escreveu O Profeta Visita a África, não sei qual é o nome dele, está descreve. Foi um biógrafo também, mas nenhum deles apresentou o William Branham como Elias em Malaquias 4, não. Mas agora você tem um livro chamado O Profeta do Século XX, onde Livei, o melhor de todos os biógrafos, apresenta para o mundo todo quem de fato era ali aquele ministério de Malaquias 4 se cumprindo naqueles dias. William Branham, Jesus Cristo usando a carne de William Branham. Jesus Cristo colocando na boca de William Branham as suas palavras, para com ousadia, a mesma que Paulo tinha, pregar a sua palavra, para preparar o povo. Para quê? Por quê? Porque o terceiro milênio estava se aproximando. O terceiro dia estava aproximando. Nos dias de irmão Branham ainda não tinha acontecido o terceiro dia. Eles ainda estavam no segundo dia, percebeu isso? Agora estamos no terceiro milênio. Mas a mensagem já tinha que ser entregue. A chuva serôdia já tinha que ser jogada para regar a terra, para fortificar a semente, para fazer ela amadurecer. Tudo tem seu tempo predestinado. Então, ele mostrou para nós, Livei mostrou para nós, William Branham é este vaso que Jesus Cristo usaria para cumprir Malaquias 4. Então, é por esse motivo que o irmão Branham não se apresentava, porque ele não queria que o povo pusesse os olhos no vaso, mas no Deus que usa o vaso. E é por esse motivo que aqui ele nos diz que o Elias seria, na verdade, o próprio Senhor Jesus se manifestando outra vez, né, como filho do homem. No decorrer das eras, o Espírito Santo apareceu e se manifestou usando o título de filho. O irmão Branham ensinava assim, que título é esse? Filho de Deus. Mas antes que Jesus Cristo viesse pela segunda vez, para usar o seu título de filho de Davi, havia um entremeio onde ele se manifestaria em espírito através do título de filho do homem. Por quê? Porque ele usaria um profeta para, através dele, pronunciar a mensagem que prepararia a sua vinda. Então Cristo viria em espírito, digamos assim, não físico, mas viria em espírito para ungir a carne de um profeta, para depois ele, quando todo o grão estivesse maduro, então o arrebatamento pudesse acontecer quando Cristo de fato, efetivamente viesse para recolher esse grão maduro. Tudo no seu tempo determinado. Então ele reapareceria depois como filho do homem, novamente um profeta, o que significa que não seria ainda a sua vinda física literal. O fato de Elias estar ali na pessoa de William Branham, e que na verdade é o Senhor Jesus Cristo, não quer dizer que a vinda de Cristo já havia sucedido. Não. Ali era a aparição de Cristo através do profeta Malaquias 4, ministério do Filho do Homem, conforme dizia Lucas 17. Então até que depois o próprio Cristo viesse em grande poder e glória. Isso não aconteceu ainda. Isso é outra coisa. É a vinda de Cristo. Então o irmão Branham ele separava isso. Então teria que haver primeiro um ministério profético ungido, para que ele pudesse, então, Cristo, através deste ministério profético, pudesse se manifestar à igreja e preparar essa igreja para a sua iminente vinda. Então não há como você dizer que esse profeta veio
sem afirmar que ao mesmo tempo Cristo de alguma forma também já estava aqui. Porque é ele, Espírito, ungindo a carne daquele profeta. Porque ele mesmo seria este Elias, né, que iria atuar por meio de um profeta. Então, o irmão Branham, ele disse que o seu ministério era para declarar que Deus, Cristo, estava aqui. Ele disse, meu ministério é esse, para declarar que Ele está aqui. E que esta era a hora em que o Filho do Homem, o Elias, da igreja, estaria se manifestando, ou manifestando a sua presença gloriosa, em misericórdia, para preparar um povo para a sua vinda, de fato. Mensagem, o chamado para fora, que eu acho que não temos traduzido, de 58. 9 de janeiro de 58. Olha como a Amanda vai dizer aqui. Jesus disse, quando o Filho do Homem se revela desde o céu. Deixe-me terminar dizendo o seguinte, que o Filho do Homem está sendo revelado desde o céu. Isso já estava acontecendo ali. Será que isso vai vir depois de algum tempo, irmão Branham? Irmão Branham, isso é 58. Não era bom esperar o senhor dizer isso lá em 63, quando uma nuvem aparecesse? Aí sim, agora o Filho do Homem desceu à terra em uma nuvem, todo mundo fotografou, porque eram 7 anjos ali formando aquela nuvem. Não seria bom esperar, irmão Branham? Isso é 58, espera mais um pouco, irmão Branham. Onde se viu dizer que Cristo já está descendo aqui agora, desde o céu? Espera. O senhor está se adiantando, espera mais alguns anos. 63 vai vir uma nuvem, aí isso pode dizer que Cristo desceu, porque é assim que estamos ensinando. A falsa igreja, o falso grupo da mensagem, está querendo falsamente dizer para você que Cristo já veio numa nuvem em 63. Mas aqui o Mamãe está dizendo, em 58, 9 de janeiro de 58, o Filho do Homem já tem se revelado a você agora desde os céus. Então ele cria aqui uma situação de alguém lhe pergunta, mas irmão Branham, será que, quando é que vai ser isso exatamente? Será que vai ser um momento especial, peculiar? Aí então ele diz, é agora. Não era 63, era agora. E eu espero que eu não tenha que tornar isso tão pessoal desta própria reunião, mas que o seu Espírito dentro de você, que é dado a você por Deus, veja, só aqueles que são ordenados por Deus podem entender isso aqui. Eu espero que vocês sejam ordenados para entender o que estou dizendo. Eu não estou falando que Cristo já veio, não é isso que ele está dizendo. Ele já está aqui, mas você tem que entender de que maneira, né? Mas que o seu Espírito dentro de você, que é dado a você por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já tem vindo desde a glória e está se revelando nos últimos anos à sua igreja em misericórdia, mostrando-lhes a sua grande presença, que é a parúzia, não é isto? Fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se como ele fez a Abraão, antes da destruição. Sim, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus em carne humana apareceu para Abraão. E era um ministério profético, porque ele teve discernimento. Olha, sabia, Abraão, lá atrás, lá na cabana, lá na tenda, Sara acabou de rir porque eu disse que ela vai ter um filho. O quê? Ele estava discernindo, né? Era Deus no ministério profético, em carne humana. O Romano está dizendo, antes da destruição, antes do juízo, isso tem que se repetir outra vez. Né? O ministério do Filho do Homem, Deus em carne humana manifestado. O Elias da igreja. Né? Amém. Continuando aqui. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se à igreja. Ele veio, já estava ali. Por que isso? Porque Jesus Cristo é o Elias. O Elias estava ali, a mensagem estava sendo proferida. Mas quem é o verdadeiro Elias? É um profeta? Não, é o Cristo que já estava ali. Ele está sendo escarnecido e zombado. Sim, estudamos isso. Ele seria escarnecido. Uma banda falou disso. Seria rejeitado. Lembra agora há pouco quando ele mencionou isso também. Não vai ser maravilhoso naquele dia? Você não está feliz hoje de estar vivendo para ver o Filho do Homem revelando-se à sua igreja? No dia em que o Filho do Homem for revelado, o que ele faz se revela em misericórdia primeiro. Então, da próxima vez, ele se revela no juízo, para condenar aqueles que rejeitam a misericórdia. Agora é a hora em que o Cristo estaria ali. Né? O que ele está a se revelar? Em misericórdia, salvando a sua alma. Esta mensagem salva a tua alma. Dando-lhe de sua vida. Esta mensagem nós dá a vida dele para nós. Isso não é qualquer coisa, queridos. Não é uma simples teologia de um homem
que mais que ele vai fazer? Dando-lhe a alegria ao invés de tristeza. Por favor, não fique triste, alegre-se. Essa mensagem tem que te deixar alegre, contente, feliz, apesar de todos os problemas. O que mais que vai fazer? Fé em lugar do medo. Não tenha medo. Mas o dólar vai cair, irmão Jorge. A terceira guerra mundial está chegando. Não tenha medo. Essa mensagem, se você tem essa mensagem, você tem fé. Você não tem medo. Você não teme más notícias. O que mais que essa mensagem vai fazer, irmão Brana? A cura em lugar da doença. Irmã Lindaura, irmã Maria, creia, você tem essa fé nessa mensagem, ela vai te curar, ela vai te libertar. Onde houver algum filho seu necessitado por uma cura, creia, esta mensagem traz cura. Ele está aqui para trazer cura. Se revelando a você em sua misericórdia, da mesma maneira que ele fez lá no passado. E se ele está fazendo isso agora, quão distante está o arrebatamento, juízo? Muito perto. Está muito próximo. Quantos entendem o que eu estou falando? Mas lá em 58, irmãos, hoje é fácil para nós entender. Temos um ministério profético, tivemos um ministério aí quíntuplo, um mestre. O profeta disse, onde há um profeta tem que haver um mestre. Ele disse uma mensagem e nós tivemos aí um mestre, ele veio. Nós, através de todo esse trabalho que Deus fez para aperfeiçoar a noiva, hoje nós podemos ler, irmão Brana, e entender, mas naquele tempo ninguém estava entendendo. Quantos de vocês, ele está perguntando, está entendendo o que eu estou falando? E até hoje, muitos ministros da mensagem não entenderam. A Escritura, a revelação do Senhor Jesus. O que é o Elias? A revelação do Senhor Jesus. Ele não poderia dizer, eu sou Elias, eu estou cumprindo isso. Não. Então vamos lá, vocês entendem isso. Mombrana, ele fazia uma separação entre vinda de Cristo da aparição de Cristo. Porque agora o que Cristo estava fazendo ali? Estava aparecendo em espírito, por meio de um profeta. E ele fazia, Mombrana fazia essa distinção desta aparição para depois a sua futura vinda. Nós sabemos que Mombrana ele fazia essa distinção de que primeiro Cristo aparece por meio do ministério, o ministério de Elias, e depois ele fazia uma separação da vinda física real do Senhor Jesus Cristo, que é para arrebatar a sua igreja. Então, quando o Mombrana falava aqui, o Filho do Homem já desceu desde o céu, ele já está aqui, ele está falando do quê? Ele está se referindo ao quê? À aparição. Ele disse, eu espero que você entenda o que eu estou falando, mas a palha não iria entender, e até hoje a palha não entende. A palha continua dizendo que Cristo desceu em 63. Mas aqueles que são ordenados para a vida não se confundem com essas coisas. Então ele diz, o Cristo teria que aparecer, de que forma? Através do ministério profético do Filho do Homem. Ele estaria se manifestando através de um profeta. Vamos lá, mensagem evangeliza o tempo do fim. Agora, nós já temos visto e estamos testemunhando a aparição do Senhor. Lembre-se, a aparição e vinda são duas palavras diferentes. E não são apenas duas palavras diferentes, são dois eventos diferentes que vão ocorrer em tempos diferentes. Não são apenas duas palavras diferentes, são eventos distintos que devem ocorrer em tempos distintos e diferentes. Nada disso deve fazer sentido, como eu disse, para a casca, mas para os ordenados para a vida faz muito sentido. Depois ele continua, aparecer e então, depois, vir. Agora é a aparição. Por isso que ele disse, o Filho do Homem já está aqui agora. E alguns têm que esperar 63 para a aparição acontecer. Não, ali em 53, em 33, no Rio Raio, quando a coluna de fogo apareceu para vindicar, como João Batista veio para precursar a primeira vinda de Cristo, a tua mensagem precursar a segunda. Ali você já tinha o Filho do Homem se manifestando, preparando um profeta, um Elias. Ali já estava acontecendo. Isso tudo era aparição. Era um mover especial de Cristo em meio à sua noiva através do ministério ungido e vindicado por ele. Agora é a aparição. Ele já tem aparecido nesses últimos dias, sim, naqueles dias ali que muitos milagres estão acontecendo, ressurreição de mortos, discernimento dos corações, bem aqui conosco, nesses últimos poucos anos. Agora, isto é o sinal da sua vinda. O Elias ali, Jesus Cristo em espírito, manifestando-se por meio de um profeta vindicado, o Filho do Homem. Isso tudo e os sinais, isso eram, como ele disse, sinais de que a vinda estava próxima. Não que a vinda já tinha acontecido. Nós já estudamos isso, eu estou recapitulando alguma coisa. O tema não é esse, mas tratamos um pouco sobre isso aqui no início, Porque ele fala ali, no terceiro dia ele nos levantará. E então até lá a igreja tem que estar amadurecendo, conhecendo e prosseguindo e conhecer. Então, nós temos que falar sobre isso. Porque é essa mensagem aqui que vai te preparar para o arrebatamento.
É essa mensagem aqui que vai te dar a madurez que você precisa para que quando Cristo vier, você possa ser levado por Ele. É essa mensagem que te prepara para isso. Esta mensagem é a chuva temporã, é a chuva serôdia. Então veja, antes que Cristo venha fisicamente, Ele se manifesta a sua presença em espírito, até que Ele venha em poder e grande glória para arrebatar o seu povo. Então, embora o Mombrana ainda esperasse pela vinda de Cristo, ele afirmava que ele já estava aqui, de alguma forma, em espírito com o ministério do Elias, que seria, na verdade, uma manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo e o ministério profético. A segunda vinda de Cristo, ela tem a ver com o cumprimento de outros eventos que ainda têm que ocorrer, que ainda devem acontecer. De modo que nessa segunda vinda, Cristo não vai mais se manifestar em um profeta. Na aparição ele se manifestou em um profeta, mas na vinda dele, ele não vai se manifestar outra vez em um corpo de profeta, ele vai vir em seu próprio corpo físico glorificado. Consegue ver a diferença? Na aparição é ele e um profeta, ungindo o profeta para falar com o povo, mas na vinda não vai precisar mais de um profeta. A parte dele já foi cumprida, a chuva serôdia já foi derramada, o grão já foi maduro. Quando ele vier vai ser para recolher o grão maduro. Então na aparição ele usou um profeta, na vinda ele não usa o profeta. Ele vem em seu próprio corpo, porque Cristo tem um corpo. Tem um falso grupo que diz que esse corpo já virou gases cósmicos, mas não, esse corpo está lá, é um corpo glorificado do próprio Cristo, está lá, sentado no trono fazendo intercessões pela igreja. Ainda há propiciação por mim e por você, até que o último eleito nesse corpo místico entre, ele estará lá intercedendo, neste mesmo corpo no qual ele virá. Na vinda ele virá com este corpo, não com de um outro corpo, de um outro profeta. Essa é a principal diferença do ensino do William Branham. Então, mas como eu disse, a casca não entende isto. Mas o grão maduro entende. O grão maduro entende e aperfeiçoa esse conhecimento mais e mais. Amém. Vamos ler algo aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Onde aqui ele vai falar para você que ele está aguardando Cristo vir pela segunda vez. Ué, mas como isso? Mas ele disse que já estava ali. Mas você tem que entender. Ele disse, eu espero que você entenda o que estou falando. Cristo está aqui, mas é a sua aparição, é a parúzia que está lá na Bíblia, que interpretaram até traduziram por vinda, mas não era vinda. Mombrana fez a distinção. Então ele disse, embora ele falasse para você que Cristo estava ali em espírito ungindo o profeta, ele ainda aguardava a vinda de fato de Cristo, que não tinha acontecido ainda. Então aqui ele vai dizer para você agora, nós sabemos que ele somente vem e se identifica àqueles que estão procurando por ele. Então se alguns dizem que ele já veio, eles não estão esperando por ele. Ele só vai vir para aqueles que estão esperando que ele venha. Eu estou esperando. O Mombrana esperou, eu também estou esperando. Não importa quanto tempo levar, eu vou ficar aqui aguardando. Mas aqui ele diz, ele só vai vir para aqueles que estiverem esperando. Se algum diz, eu não estou esperando porque ele já veio, então quando ele vier não vai ser para você. Isso é outra coisa para você. Então depois ele diz, e é desta maneira que será na sua segunda vinda. O mundo não saberá nada sobre ele. Ele simplesmente vem, toma a sua igreja e você vai. E aqueles que não estão procurando por ele, porque diz que já veio, porque já aconteceu, já está aqui entre nós, habitando nosso trono, nosso coração, não sei o quê, e tantas poesias que contam, né? Eu não tenho nada contra a poesia. Mas poesia não edifica, não transforma, não dá vida. Essa é a mensagem da vida. Né? Então, alguns vão dizer, ele já veio. Então, Mombrana que diz, para esse que diz que já veio, então Cristo não está vindo. Ele está vindo para aqueles que estão procurando por ele. Ele está vindo apenas para aqueles que estão procurando por ele. Nós tivemos 2000 anos, 2 dias. A palavra lá de Oséias. 2 dias se passaram. Esperando por ele. Nós ouvimos a respeito dele. Agora estamos esperando ele vir pela segunda vez. E agora estamos no 3º dia. É o 3º milênio. Ele pode vir a qualquer momento que ele quiser. Então, se ele está esperando, é porque ele ainda não veio. Alguma dúvida? Isso não pode te confundir. A noiva não pode se confundir com isto. Porém, veja, queridos, nessa mensagem, existem alguns ministros com uma falsa unção, tentando criar uma confusão em meio ao povo da mensagem, com ideias confusas, que usam de um argumento de que o Senhor Jesus Cristo já teria vindo, ignorando todos aqueles eventos que deveriam primeiro acontecer, para que então essa vinda de fato se tornasse algum dia efetiva.
Eles também ignoraram o verdadeiro sentido das palavras do irmão Branham quando ele afirmava que ele ainda aguardava a vinda do Senhor. Para defender a sua falsa tese de que Cristo já teria vindo, ele cita aquelas várias ocasiões, como nós vimos agora há pouco, onde o profeta também diz que esperava pela vinda do profeta em Malaquias 4. Estamos esperando Elias aparecer. Mas você já entendeu por que ele dizia isso? Ele não podia dizer, eu sou Elias. Não pode, porque o Elias era Cristo e Cristo estava ali. Mas então eles pegam a escritura para dizer, ó, tá vendo? O Mambam está dizendo, Elias tem que vir. Estamos esperando Elias vir, mas Elias já veio. Então, meus queridos, você tem que entender, tem a revelação para compreender. Quando ele diz que Cristo tem que vir ainda, você tem que entender que ele na verdade já veio. Assim como ele esperava a vinda de um Elias que na verdade estava aqui. Isso é uma falácia, isso é um sofisma do inferno. Eu fiquei impressionado quando soube recentemente, tem vários ministros pregando isso. Eu nunca toquei nesse assunto, já conhecia essa teoria fantasmagórica há muito tempo, mas nunca mencionei porque é tão pueril, é tão fantasiosa que eu achei que não seria necessário mencionar. Mas quando eu vi ministro recentemente em vídeo do YouTube estufando o peito e dizendo, usando esse mesmo argumento, eu fiquei impressionado. Eu não sabia que isso estava sendo realmente dando crédito, que havia pessoa dando crédito a esse tipo de falácia. Assim como o Branham falava que esperava um dia Elias vir, quando na verdade veio, então você tem que entender que quando ele falava que algum dia Cristo virá, ele está esperando, você tem que entender que isso também já aconteceu. Isso é uma falácia. Esse paralelismo que usam das declarações de Mombana é falso, é uma falácia, é uma mentira. Então, com uma falácia bastante simplória, bastante pueril, esses grupos, esses ministros, eles usam esse argumento, alegando que embora o profeta esperasse pela vinda de Cristo, essa vinda também já teria acontecido. E as escrituras que também mencionavam essa vinda também já estariam todas cumpridas. Elias de fato já veio. Amém? As escrituras com relação à sua vinda, à manifestação dele, já estão cumpridas. O Elias já veio e as escrituras relacionadas a isso já se cumpriram, já aconteceram. Porém, o mesmo não acontece para a vinda de Cristo, onde algumas escrituras ainda reclamam pelo seu cumprimento. Portanto, é totalmente falacioso e irresponsável a comparação que fazem com a espera que o Mombana fazia pela vinda de Cristo e pela manifestação do profeta de Malaquias 4. Quando esses ministros incautos usam esse falso paralelismo para provar que Cristo já veio, eles precisam também fazer com que os seus seguidores ignorem todo um conjunto circunstanciais de eventos que estão atrelados a este evento da segunda vinda que tem que acontecer, conforme o Branham nos ensinou. Quando ele diz para você, estou esperando Cristo vir pela segunda vez, é porque junto com isso tem que entender que havia uma outra série de eventos que tinha que acontecer concomitantemente, ao mesmo tempo, no momento em que este evento da vinda acontecesse. Havia várias outras coisas. Eu vou listar aqui apenas algumas para você. Poderia ser várias, essa lista poderia ser enorme aqui. Só algumas. Eu estou aguardando Cristo vir pela segunda vez. Os falsos ministros da mensagem dizem, isso já aconteceu, isso já está cumprido. Mas como? Tem que haver outros eventos que tem que acontecer para que isso se cumpra efetivamente. Que eventos? Vamos lá, só alguns exemplos. Mombana diz que quando Cristo de fato vier pela segunda vez, a igreja será arrebatada, pura e simplesmente. A igreja vai ser arrebatada porque ela não será vista por ele. Os santos não verão Cristo aqui na terra. Eles vão ter que ser arrebatados nos céus para poder vê-lo. Ninguém vai poder olhar para uma nuvem e fotografar e dizer, já estou vendo, Cristo já desceu. Não é isso não é segunda vinda. A segunda vinda é quando os eleitos arrebatados, glorificados, são levantados, então lá nos ares se encontram com o seu Cristo, com o seu povo. Isso tem que acontecer. Ele não será visto da terra pela sua igreja. Eles é que terão que ser arrebatados para que possam vê-lo. Eu pergunto agora para você, isso já aconteceu? Não, então isso não aconteceu. É dessa vinda que Cristo estava esperando, e que o irmão Branham estava esperando que acontecesse. O irmão Branham também nos ensinou, segundo a revelação que ele recebeu, na visão que ele teve além da cortina do templo, que quando Cristo viesse pela segunda vez, a primeira coisa que acontecesse seria o quê? Ele ia chamar o seu profeta para julgá-lo conforme a mensagem que ele pregou. Se a mensagem for falsa, ele será jogado para o inferno. Mas se ele for verdadeiro, a segunda revelação, depois que a sua mensagem for pesada e achado como sendo a mensagem dele, ele então vai apresentar a noiva para Cristo. E depois Cristo vai descer com a noiva para reinar sobre a terra. Eu pergunto para você, isso já aconteceu? Então esqueça, não dê ouvido para esse povo que diz que já está cumprido.
O profeta diz, estou esperando, isso já aconteceu. Não, esses eventos têm que estar juntos. Não separe. Vamos para mais um exemplo. Mamana disse que quando Cristo vier pela segunda vez, o último eleito já terá entrado. O último ele tem que entrar. Ele já teria entrado no corpo de Cristo. E isso não é num evento já acontecido em outro tempo dimensional de Deus. Porque um grupo aí falso, não vou dizer quem é, mas eles dizem, não, no tempo de Deus o último eleito já entrou. Argumento falacioso. Que fantasia, que idílio que estão plantando aí. Poesias. Eu repito, não tenho nada contra poesias. Mas você não vive de poesia. Isso é uma poesia. Isso aí no tempo de Deus já está cumprido. Claro, no tempo de Deus o Satanás também já está preso a uma cadeia de circunstâncias. Se você for ver, um monte de coisa está acontecendo. Mas não é esse tipo de vinda que o Umbanda estava esperando. É nesse tempo dimensional do homem. Esse último eleito, ele disse, vai ter que ser batizado pelo Espírito Santo. E para você ser batizado pelo Espírito Santo, você tem que receber mensagem da hora. Então ele vai ter que ouvir a mensagem, alguém vai ter que pregar para ele. Ele vai ouvir a mensagem, ele vai receber o Espírito Santo, ele vai ser vindicado. Então quando ele entrar no corpo místico de Cristo, nessa dimensão terrena, então ele vem para arrebatar o seu povo, porque está completo. O tempo da colheita já está encerrado. Eu te pergunto, isso já aconteceu? Então Cristo ainda, da segunda maneira como o Umbanda ensinava, ainda não veio, queridos. Mais alguns exemplos aqui. Mamana diz que quando Cristo viesse, a ceia das bodas acontece nos céus. Mamana disse que quando Cristo viesse, nós deixaríamos de ser noiva para ser de fato esposa. Mamana diz que agora nós ainda somos noiva. A igreja só se torna de fato, efetivamente esposa quando se casa com ele na ceia das bodas. Então se ele já veio, então a ceia das bodas já aconteceram? Já somos de fato esposa? Isso não aconteceu ainda. Mamana também disse que quando Cristo vier pela segunda vez, isso será depois que aquelas duas últimas visões, 33, já terão cumprido. Onde a sexta visão, uma mulher vai reinar sobre a América. Agora muitos estão apreensivos, não sabem se vai ser essa senhora que está aí, que é candidata, ou se seria um tipo da igreja católica assumindo, governando. Ele deixou essa questão aberta. Pode ser essa mulher agora que está vindo? Pode ser, tanto faz. Mas, veja, isso já aconteceu? Uma mulher já assumiu, se for uma mulher assumindo como governante? Não. E a última visão qual que era? Ele viu crateras sobre toda a terra da América. A América seria destruída. Então ele disse, quando essas duas visões acontecem, então Cristo vem e arrebata. Isso já aconteceu? Então a segunda vinda ainda não aconteceu. Outra coisa, só mais um exemplo. Mamana diz que quando Cristo vier pela segunda vez, o que acontece? Acaba o tempo dos gentios, ele se volta para os judeus e sela 144 mil que estarão confessando Cristo como seu Salvador. E quando eles confessarem Cristo como seu Salvador, eles estarão crendo e confessando a mensagem do Elias, porque é esta mensagem que vai salvá-los também naquele dia. Eu te pergunto, se 144 mil já está sendo selado aí, isso não aconteceu ainda, queridos. A segunda vinda não aconteceu. Estamos esperando Cristo vir pela segunda vez. É a mesma coisa quando ele disse, estou esperando Elias vir. Então se já veio, então Cristo também já veio. Falácia. Isso é tão falso quanto eles são falsos. Você está entendendo isso? Então veja, todos esses outros eventos eram os que o irmão Branham também ansiosamente aguardava ver por cumprir-se no mesmo dia em que Cristo voltasse. Então veja que, embora o irmão Branham ensinasse que o Filho do Homem já estivesse aqui para pôr uma igreja em ordem, ele ainda assim esperava que o Cristo aparecesse algum dia, fisicamente, no dia da ressurreição. Porque ele separou a aparição de Cristo da vinda de Cristo. A aparição eram sinais dessa vinda iminente. Então, como nós dissemos, em sua aparição Cristo usou a carne de um profeta, mas na sua vinda ele descerá em seu próprio corpo glorioso. Era isso tudo que o Umbanda estava aguardando acontecer. Mensagem que ele pregou 9 meses depois daquela. Porque aquela ali, em janeiro de 58, ele diz, Cristo já está aqui, o Filho do Homem já está aqui, já desceu desde os céus. E você tem um falso grupo dizendo, não, isso foi anos depois de 63. Não, ali em 58 já estava descendo, já estava ali. O profeta estava dizendo, Cristo já desceu, já está aqui entre nós. E ali, dali 9 meses, desse mesmo ano, ele vai pregar a mensagem, a serpente, como é que é? A semente da serpente. Olha o que o Umbanda aqui vai dizer. Nós cremos na segunda vinda de Cristo, o corpo visível do Senhor, não espírito. Mas por que ele disse isso 9 meses atrás e disse que já estava ali? Então é porque há uma diferença entre a aparição e a vinda. A noiva não se engana, a casca se engana com essas coisas, mas a noiva não. Em espírito ele já estava ali.
Sua parúzia já está entre nós. Mas o irmão Branham estava esperando ainda por uma outra forma de manifestação. Que manifestação? Aqui ele vai dizer, vou repetir. Nós cremos na segunda vinda de Cristo, o corpo visível do Senhor, não espírito. Na parúzia é espírito, mas ele disse, eu estou aguardando a vinda, que não é espírito. Como é que é então? Mas ele, no corpo do Senhor Jesus Cristo, vindo outra vez em glória. É dessa vinda que ele estava esperando por vir e que ainda não se cumpriu, mas os falsos grupos da mensagem dizem, já aconteceu, já cumpriu. Eu não estou esperando, já está aqui no trono do meu coração. Desculpe a minha forma de proceder aqui, mas não dá como você levar muito a sério esse tipo de coisa. Então veja, se isso ainda não aconteceu, queridos, e era dessa vinda que ele estava se referindo e aguardando. É isso que ele estava aguardando. Esses eventos todos que eu citei, vários outros, podia citar mais outros, mas todos eles têm que acontecer na segunda vinda. Isso não aconteceu. Quando o irmão Branham falava que esperava Cristo ainda por vir, e ao mesmo tempo por um Elias ainda por aparecer, ele não fazia com o mesmo sentido. Eu tenho que dizer bem claro isso aqui para você entender isso. Não era a mesma situação ali que o irmão Branham estava criando, como eles querem forçar para você crer que estava. Esse paralelismo falso que eles inventaram. Quando o irmão Branham afirmava que estava aguardando pela vinda de Cristo, ele não estava usando palavras com algum outro sentido. Ele realmente cria que sua mensagem estava precursando sua vinda gloriosa e estava todo o tempo preparando a mentalidade da noiva para que se aprontasse para recebê-lo. Porém, quando ele declarava estar aguardando pela vinda do ministério de Elias, ele estava sutilmente tergiversando. Entende isso? Para não ter que ser tão claro e óbvio de que aquele era, na verdade, o seu próprio ministério ali sendo cumprido. Não poderia escancarar isso para o povo. Eles tinham que se convencer por eles mesmos ou por uma revelação dada por Deus, não por ele. Isso teria que ser uma conclusão que o próprio eleito precisaria tomar, sem a necessidade ou ajuda de quem quer que seja. Então foi dito ao irmão Branham durante o batismo do Rio Rai, lá em 33, como nós dissemos, como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem precursará a sua segunda vinda. Ok. Então, a grande contradição desses pregadores que dizem que a vinda já aconteceu, porque o profeta esperava, eles dizem, não, isso já aconteceu. A grande contradição desse que ensina essa falácia é que ainda continuam, supostamente, eu creio que estão fazendo isso, pregando a mensagem de William Branham, que em tese é uma mensagem que tem por única finalidade precursar a segunda vinda de Cristo. Se para eles o precursado já chegou, por que eles ainda continuam pregando uma mensagem precursora, se o precursado já veio? Se os tais alegam que Cristo já voltou, a única conclusão que nós podemos chegar é de que a mensagem que eles estão pregando é para uma outra finalidade. O que significa que não é mais a mensagem de advento pregada por William Branham, senão alguma outra que eles mesmos inventaram. E tentam usar o nome dele apenas para promover essa mensagem, mas que não é de William Branham. A mensagem de William Branham é para preparar você para a segunda vinda. Ele disse, isso já aconteceu, então você está pregando mensagem para quê? Você está pregando outra coisa. Isso é uma falácia, isso é uma hibridação. Eu vou dizer mais, isso é uma personificação. Quem está pregando isso e se dizendo crente da mensagem, está na verdade hibridando a mensagem e está imitando a mensagem. Portanto, esse paralelismo que fizeram com as palavras do irmão Branham, que dizia esperar pela vinda do Elias e ao mesmo tempo pela volta de Cristo, como tendo o mesmo sentido, isso é tão falso quanto os próprios conceberam. Não me interessa saber quem foi que inventou essa ideia pela primeira vez, se foi uma ideia criada aqui, se é uma ideia tupiniquim, ou se foi uma ideia importada dos Estados Unidos, de que seja. É falso. Não me interessa de onde é que veio isto. Porque alguns ficam até reclamando até a originalidade. Eu sou o primeiro que teve essa revelação. Quem fez esse comparativo. Vocês nunca viram isso. Você é tão tremendo. Que trovão tremendo isso aqui, irmãos. Eu sou o primeiro que mostrou. Não me interessa quem primeiro mostrou. Ou quem importou isso para nós. É tão falso tanto quanto os que inventaram. Então veja, queridos. É triste, é alarmante o tempo em que nós estamos vivendo. O ministério do irmão Branham era para precursar a quem? A Cristo. E de levar todos, a mim e a você, para quem? Para Cristo. Então, esse foi o seu principal objetivo.
pelo qual ele se empenhou durante toda a sua vida para fazer. Levar o povo para Cristo. Porém, o irmão Branham, ele lamentava, escute isto, de que alguns ministros levassem as pessoas para alguma igreja, ou para algum grupo, ou para alguma teoria inventada, ao invés de levá-las para Cristo, como ele tanto se esforçou por levar. Ele temia muito isso. E é isso que nós estamos vendo hoje. Muitos estão levando pessoas aí fora, não para Cristo, não para esta mensagem, mas para uma mensagem particular, para um Cristo particular que eles forjaram e inventaram. E o irmão Branham disse, eu temo que isso seja feito nos últimos dias. Mensagem ao nascer do sol. Tenho receio hoje que muitos de nós que não estejam levando as pessoas para Cristo. Estamos levando elas para uma igreja. Estamos levando elas para uma teoria. Mas nós temos de levá-las para Cristo. Ele é o único e é o único que tem vida. Todas as outras teorias que pregam que Cristo já veio, isso é morte, não gera vida nenhuma. Então, sabe, o Hipócrates, o pai da... acho que é pai da medicina, né? O que ele dizia? Ele disse que o teu remédio seja o teu alimento e que o teu alimento seja o teu remédio. Ele dizia isso, né? Por quê? Porque ele descobriu que um alimento saudável, ele não apenas nutre e sustenta o corpo, mas ajuda também a prevenir doenças. Mas se você não se alimenta corretamente, e nós temos que ter cuidado. Eu admiro esses irmãos que até compartilham mensagens em redes sociais. Sabe, óleo de cozinha não use mais, margarina, sabe? Eu acho bonito isso, é bom isto. Porque se eles têm cuidado com o natural, é porque eles estão cuidando também do espiritual. Porque isso é um alimento forjado aí pela química do homem que é prejudicial e pode te prejudicar realmente. Quanto mais o alimento espiritual errado, forjado, hibridado, também vai fazer tão mal quanto o natural faz. Então nós temos que ter este cuidado, tanto com o alimento natural, como também com o alimento espiritual. Hoje nós estamos vivendo em um tempo de muita fome sobre a terra, queridos. Não fome de pão, mas da palavra de Deus. De tal maneira que seja o que for que o ministro hoje oferecer fora para alguém da mensagem, ou seja de onde for, eles vão comer aquilo ali, né? E ele terá alguém para lhe dar ouvidos. Seja o que for que ele pregar, seja o que for que ele ensinar, é tamanha a fome aqui fora que eles estão ali para ouvir. Como é que é? E dão amém, batem palma, investem naquela vida, patrocinam aquilo, né? Por mais doentio e pervertido que aquilo seja. Por que isso? Porque eles têm fome. Tem uma escritura que fala sobre isso, né? Quando a alma tem fome, até o amargo se torna doce, né? Então, e ainda que o alimento seja prejudicial à saúde deles, eles ainda, mesmo assim, comem disso. Uma mensagem do irmão Branham, fé é a certeza. Alguns traduziram como fé é a substância. Não é a tradução correta, é uma tradução literal. É fé é a firme certeza ou fé é a certeza. 47. Este dia que estamos vivendo é um dia de paz instável e de descanso instável em todos os lugares. Será que só em 47? 2016. Mudou alguma coisa? Não, estamos vivendo tempos incertos, não é isso? De descanso incerto, instável, paz instável. Uma ameaça de uma guerra iminente, como falam aí. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, buscando o que podem buscar. A maioria consegue um seguidor. Não importa o que eles ensinam ou pensam, alguém os ouvirá. Por mais cretino, por mais absurdo, por mais tacanho, rasteiro, mesquinho, obtuso, que seja a doutrina que eles estiverem forjando, vai ter um seguidor ali para ouvir aquilo, ali se alimentar daquilo, ainda que aquilo lhe seja prejudicial à sua saúde. E este é um dia do qual os profetas falaram. As pessoas, quando têm fome, comerão de qualquer lugar. Se as crianças e pessoas estão famintas, elas comerão de uma lixeira, mesmo que uma vez comeram de uma boa mesa. Mas se estão famintas, elas comerão em qualquer lugar e comerão qualquer coisa que oferecerem. Então eu penso que os verdadeiros ministros do Evangelho deveriam se levantar e ir, deveriam estar dando às pessoas as coisas corretas, alimento no devido tempo. Sim, porque alimento na estação errada, ou alimento de uma estação errada, antiga, um clarão de uma era anterior, não amadurece.
Mas ainda que alguém te dê uma mensagem que diz que é mensagem do dia, com uma roupagem de mensagem do dia, mas é uma mensagem hibridada, também não vai te amadurecer. Tem que ser a mensagem do tempo certo, do seu devido tempo. Então veja, é extremamente necessário dar ao povo um alimento que seja para ele de fato nutritivo e saudável para o seu crescimento, para que ele possa prosseguir e crescer no seu conhecimento sobre Deus. Então o irmão Branham, ele pregou vários sermões com o título O Mundo está caindo aos pedaços, para dizer, em outras palavras, que o mundo estava de fato caindo aos pedaços, seja natural ou espiritual, em todos os sentidos, financeiramente, ambientalmente, politicamente, e espiritualmente também. A irmã Branham falava, pegava um tipo natural para o espiritual, e dizia: olha, muitas pessoas estão construindo hoje casas, edifícios, até com material pobre, barato, que depois despegam quando caem, com um pequeno tremor de terra ou um vento forte. Sim, em alguns lugares você tem visto aí os ventos fortes que apareceram. Eu vi casa inteira tombando. Por que isso? A irmã Branham diz: material barato. Usa o material barato. Não é só porque o vento é forte, o material é barato. Material simples, pobre, comum, não resiste quando vem o teste ali, da intempérie, não resiste. Irmã Branham diz: no espiritual é a mesma coisa. Igrejas inteiras estão caindo. Filhos de Deus deveriam estar de pé, estão caindo porque deixaram construir, edificar suas vidas em material barato e doutrinas baratas, em sofismas e falácias. Mensagem que não temos traduzida, a infalível palavra de Deus, 56. E hoje, quando descobrimos que nossa grande economia, em nossa grande civilização em que estamos vivendo, muitas coisas estão sendo edificadas por popularidade. Muitas casas são levantadas só de uma só vez, assim, rápido, rapidamente, às pressas, né? Muitas pontes são construídas e outras coisas que não resistirão ao teste, colocadas sobre materiais baratos. E assim estão muitas igrejas construídas sobre teorias e doutrinas e dogmas manufaturados que não resistirão ao teste da palavra de Deus. Não. Quando você põe essas teorias e falácias no teste da palavra, da mensagem, cai. E como é triste saber que, o irmão Branham diz, muitas igrejas estão sendo construídas em cima dessas teorias, que caem frente ao teste da palavra. Nós já estudamos algumas semanas atrás, foi lá em Francisco Morato, onde, Águas de Mara, ele foi isso, onde o irmão Branham diz ali que Deus testa os seus filhos, nós somos provados diariamente. E por que Deus nos testa? Para aperfeiçoar-nos e também para mostrar também o seu amor por mim, por você, né? Então, Deus faz isto. Ele submete seu povo a teste a fim de disciplinar os seus filhos, para levar a eles ao quê? Ao amadurecimento. Através da correção, através da aprovação, é um dos meios que Deus utiliza para te amadurecer. E antes que Cristo venha nesse terceiro dia, você tem que estar pronto, amadurecido. E o que ele tiver que fazer para te amadurecer, ele talvez tentará da forma mais fácil possível, para não te causar dor. Mas alguns não conseguem, então Deus vai ter que usar de uma outra forma. Mas é isto, Deus tem que provar, Deus tem que testar. E muitas vezes seus filhos acabam falhando nos testes. Mas mesmo assim Deus os reergue, mostrando que embora um filho de Deus cometa erros, ele os instrui no caminho que eles devem andar. Deus não desiste dos seus filhos, você crê nisso? Ele não desiste de mim e de você. Nenhum dos seus filhos escapará de suas mãos. Deus, ele testou Abraão, ele testou a sua fé, e assim como a descendência de Abraão, os filhos de Abraão também seriam testados, também seriam provados, também teriam que ser submetidos aos mesmos testes, como o pai Abraão foi. Alguns podem não resistir ao teste, mas mesmo assim, o teste ele está correto. A mensagem está correta, e isso tem que ser aplicado. Porque Deus sempre usa a sua palavra, e a palavra dele sempre é infalível. Amém? Romana fala aqui numa mensagem que não temos traduzida, e a tua descendência possuirá as portas do seu inimigo, de 62. Você passa por um teste. Deus testa você como testou Abraão. Ele testa a semente de Abraão após ele. E agora, a razão pela qual não possuímos a porta do inimigo, a razão de que há tantos entre nós, é porque não somos capazes de resistir ao teste. E deixe-me dizer uma coisa, o teste da palavra está certo. Não diga que está errado. Não.
Se alguma coisa desmoronou porque não deu certo, então teste os materiais no qual você estava alicerçado. Porque não é a palavra que está errada. E é pelo teste da palavra que você vai descobrir quem está certo e quem está errado. É pelo teste da palavra que você descobre o que é teoria e o que é de fato mensagem. A palavra falada é a semente original. A palavra falada é a semente original, número 1. Como você vai saber o que é certo e o que é errado? Dê o teste da palavra. É dessa maneira que se diz se está certo ou errado. Apenas dê a isso o teste da palavra. Veja o que isso diz sobre a palavra. Qualquer espírito, veja o que ele diz sobre a palavra. Se isso nega a palavra, não é de Deus. Vê? Não importa o que seja, se nega a palavra, não é de Deus. Veja, faça o teste da palavra e veja o que acontece. Porque as teorias que eles contam são muito bonitinhas enquanto você não compara com o teste da palavra. Mas quando você compara, cai pelo mesmo teste. Mambana também disse para você que é através desse teste da palavra que você vai conseguir discernir os espíritos. É pelo teste da palavra. Não é testando uma teoria com outra, não. Uma exposição das 7 eras da igreja, livro, página 151. Como se pode discernir os espíritos? Simplesmente lhes dê o teste da palavra. Se eles não falam essa palavra, eles são do maligno. Quer mais claro do que isto? Assim como o maligno enganou as 2 primeiras noivas, as Evas, né? A Eva lá e depois a igreja que se organizou em Roma, né? Ele tentará enganar a noiva neste último dia. Sim, Deus está preparando uma noiva agora, o grão está amadurecendo. Mas ao mesmo tempo que esse grão está amadurecendo, paralelo a isso, há um ministério aí tentando ungir o outro povo para enganar até o povo de Deus. Há uma terceira noiva aí sendo formada. E essa noiva, Satanás também está tentando enganar. E como é que você vai fazer para discernir esse espírito enganoso? Aplique o teste da palavra. Acabamos de fazer só um rápido exemplo aqui, porque é bom às vezes nós aplicarmos para você entender o que estamos tratando aqui. Nós fizemos um rápido teste aqui sobre essa teoria, esse paralelismo que inventaram. Pelo teste da palavra vimos que falhou. Então só nisso você discerne quem é falso, o que é verdadeiro. Né? Assim como o maligno enganou as 2 primeiras noivas, ele tentará enganar a noiva deste último dia, procurando fazê-la se hibridizar através de credos ou simplesmente desviando-se da palavra para qualquer sinal que a satisfaça. E é o que está fazendo. Muitos aí estão sendo enganados, desviados por um sinal, por teorias, por falácias. Então veja, queridos, a noiva ela está sendo provada nesses dias. Mambana disse que Deus provou Moisés. Quando Janes e Jambres apareceu, Deus não avisou Moisés. Moisés, prepare-se, vai aparecer um Janes e Jambres para fazer a mesma coisa que eu dei para você fazer. Deus não avisou Moisés. Por quê? Mambana disse que Deus quis aplicar um teste em Moisés, para ver se Moisés ia continuar com os sinais, mesmo com os outros falsos dando a mesma coisa, ou se ele ia abandonar, largar tudo, se ele ia continuar ou ia largar tudo. Era um teste. E da mesma forma, a noiva hoje tem que ser testada. Deus envia Janes e Jambres hoje para testar a noiva, como testou lá Moisés. Tua descendência possuirá os portões. 62. Olha para Moisés seguindo na linha do mandamento de Deus. Desceu até o Egito. Parecia que tudo era contrário. Ele tinha alguns imitadores que foram com ele. Ele saiu com um par de sinais para mostrar que ele foi enviado. Jogou no chão uma serpente e assim por diante, assim. E aí vieram os imitadores juntamente e lançaram as suas no chão. O que ele poderia fazer? Nada. Deus nunca lhe disse que eles iriam fazer isso. Estava testando Moisés. Ele queria testar a Moisés. Foi ele que permitiu Janes e Jambres jogarem no chão suas serpentes ou suas varas. Então lá estava Moisés no cumprimento do dever. Então não me interessa se tem Janes e Jambres pregando uma coisa parecida que eu estou pregando, fazendo uma coisa parecida que eu estou fazendo. Deus mandou fazer isso aqui, eu vou fazer. Então Moisés disse, Deus vai se encarregar do resto. Ele vai mostrar quem é o falso e quem é o verdadeiro. Então ele jogou sua vara, ela se transformou em uma cobra. Ele disse, olhe para isso, faraó, isso que o meu senhor me disse para vir fazer perante a você. O faraó disse, venham aqui, Janes e Jambres, vocês conhecem essa magia aí, faça a mesma coisa aqui. Eles lançaram suas varas no chão, elas se transformaram em cobras.
Veja o que Moisés fez, seu rosto ficou vermelho, me entregaram, me descobriram, eu sou um falso. Não, Senhor, ele ainda acreditava que Deus o enviou. Então aplique isso para o espiritual. Umbanda diz que viria Janes e Jambres para personificar os sinais do profeta. Ele também disse que eles viriam até mesmo personificar a própria mensagem do profeta. Ele também disse isso. É nessa hora que se discerne quem é noiva e quem não é noiva. Porque a Senhora Jesus Cristo jamais poderá ser enganada por sofismas e falácias. Não pode. Não pode. Então, assim como Moisés foi testado pelos seus próprios personificadores, a noiva do tempo do fim também será provada pelos personificadores da terceira puxada. Sim, porque Umbanda diz que a terceira puxada seria personificada. Janes e Jambres tentariam personificar a terceira puxada. Foi assim que ele profetizou. Mensagem os ungidos dos últimos dias. Notem, o mesmo dia quando esse mensageiro, não quando principia, ele começou a principiar o seu ministério lá em 33, quando começou a fazer os batismos, e a voz disse, a tua mensagem vai precursar, mas ele disse que ele seria imitado, seria copiado, personificado. Mas quando? Não quando ele começaria o ministério, lá nos anos 30, não. Mas quando começar a declarar a sua mensagem. Quando ele começasse a declarar a sua mensagem. Umbanda, ele irá declarar que é no momento em que a mensagem é anunciada, a abertura da palavra acontece, é que começa a ocorrer a falsificação da mesma. Eu quero ler rapidamente aqui uma coisa que o Moliveio falou também sobre isso, numa série que ele pregou intitulada Os Ungidos dos Últimos Dias. Ele pregou esse sermão do profeta e pregou várias mensagens, lendo com a sua igreja, parágrafo por parágrafo, comentando, para a igreja ter bem mastigado isso aqui. Isso aqui era peculiar. A igreja tinha que entender isto. O Umbanda aqui está dizendo, vai vir personificadores para imitar a mensagem do mensageiro. Então aqui vem o Oliveira e esclarece para você essa passagem. As duas primeiras puxadas vindicando para a terceira puxada. Ou seja, as primeiras duas estavam preparando para a terceira que estava por vir. Agora, o que ele disse que a terceira puxada é? Ora, ele disse que a terceira puxada é a abertura da palavra. O que é a abertura da palavra? Os 7 selos. Portanto, não misture aqui. Agora, ele disse que o sétimo, ele disse que isso não está aberto ao público. Mas acima ele disse que o Filho do Homem está revelando ao público. O profeta está revelando o Filho do Homem ao público. Então ele está mostrando quem está aqui. A hora do Filho do Homem. Cristo aqui se manifestando, a sua aparição, a parúzia, não é isso? Usando um profeta, é verdade. Elias está aqui. Os selos estão abertos. Ele vai vir discorrer sobre eles. Eles se abrem. Ele revela isso ao público. Agora, o que não está a ser revelado ao público? A segunda vinda não está revelada. Sim, Elias já estava ali, Cristo, que é o Elias da igreja, estava ali, mas a segunda vinda ainda não estava cumprida. Isso não estava revelado, não estava cumprido. Ninguém pode fazer isso. Isso é com o próprio Deus, tanto quanto eu posso entender. E agora o Moliveio vai ler a passagem que dá continuação ao que eu estava lendo, porque eu estou lendo o parágrafo 262. Vou continuar a leitura da mesma passagem, mas pelas palavras do Moliveio. O Moliveio está lendo agora o profeta. E lembre-se, palavras do irmão Brana, que a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade escondida que estava selada na palavra, vê? Então é isso. No dia em que essa coisa estiver para acontecer, os 7 selos forem abertos, quando houver a abertura da palavra, a terceira puxada, o que vai acontecer, Mambana? Aqueles Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão novamente. Mambana disse que haveriam personificadores, Janes e Jambres, da terceira etapa. Vão te dar uma mensagem e eles vão botar uma roupagem disso, de abertura de palavra, terceira etapa, não tem nada a ver com isso. São personificadores. E uma das coisas que eles vão colocar nisso é Cristo já veio. Entenda o paralelismo espiritual dos trovões, dos selos. Janes e Jambres, personificadores. Foi uma profecia do profeta. Eu te pergunto, isso está se cumprindo agora nos nossos dias ou não? Isso está acontecendo. Isso aparecerão novamente, exatamente como eles apareceram quando Moisés apareceu com a palavra original para dizê-la. Eles aparecem para personificar isso. Então eles pregarão uma mensagem parecida com a do William Branham, mas será um produto híbrido, miscigenado com suas próprias falácias.
Exatamente correto. Agora vê o que Mateus 24 é? Depois, voltando para o Oliveira, ele comenta mais um pouco. Agora, o que ele está dizendo a você aqui é realmente muito, muito simples. Isso tudo tem que acontecer no tempo do fim. Acabei de dizer, já está acontecendo. Essa personificação da terceira etapa aqui, dos selos, a abertura da palavra, já está acontecendo. E é concorrente, ou seja, está acontecendo agora mesmo. É tão simples como a abecedário. Sim, basta você comparar, o texto da palavra vai fazer você ver isto. Mas porque as pessoas não creem, elas o perdem. Muitos não entendem. Eles têm fome. O que eles querem é comer. Não interessa que faça eles passar mal espiritualmente, eles querem comer, eles têm fome. E o Umbanda disse, e eles vão ter os seus seguidores. Vão ter o seu público. Né? Então veja, nós já temos estudado, nas últimas semanas, que a mensagem da hora é a palavra de Deus para este dia, que traz luz para este mundo, para esta era, para esta estação. Porque isso é exatamente a mensagem deste dia que traz luz e que vivifica a vida da semente predestinada que veio neste dia. E é isso que vai fazer com que essa semente manifeste a vida que está nela. E o que faz o grão amadurecer nesse dia é o que eu já disse. É a chuva da doutrina, é a chuva de ensinamento, né, que vai ser derramada para esta geração nessa estação. E esta luz, na sua medida e porção exata, cria a atmosfera perfeita para essa semente crescer e frutificar. Amém? Eu estou quase aqui encerrando, mas tenha um pouco de paciência, porque eu quero ler tudo que está aqui, porque isso é importante. Tá? Então, nós temos visto o irmão Branda dizer que onde estiver uma vida predestinada, né, para ser vivificada com a luz, ela vai manifestar aquilo que está nela. Não vai poder esconder isto. Se você foi predestinado para ouvir esta mensagem, você vai ouvir, você vai crer, você vai confessar e você vai receber. Você vai testemunhar disso. Muitos não vão gostar do teu testemunho, porque a casca não vai querer se aderir a você, ela vai se afastar. A casca quer distância disso. Mas se você é uma semente grão, quando você recebe essa luz, você não vai conseguir ficar escondido por muito tempo. Você não vai poder conseguir fingir, disfarçar, mesmo que você esteja numa igreja, do mundo inteiro que está ali não crê nisso. Mas se você recebeu essa revelação e você crê, você não vai conseguir ficar quieto, calado. Não é natural do grão desse dia, com germe de vida nele, apenas ouvir, que bonito, e ficar em silêncio. Não, você vai ter que dar testemunho, você não vai poder se esconder. Umbanda cria um exemplo natural aqui para você entender isso. Não temos traduzido isso. A Rainha de Sabá, 61. Você não pode esconder a vida genuína. Se você tem a vida genuína de Cristo em você, você mesmo não pode esconder isso de você. E nem de ninguém. A vida natural, a vida botânica, deixa que o sol venha quente. Agora, como no meu país, as sementes pequenas caem destas flores. E elas morrem. Eles têm um cortejo fúnebre. Os céus choram para baixo em grandes lágrimas. Uma poesia do Umbanda, né? Em outubro, e as enterra no chão. As sementes arrebentam, florescem. A polpa sai para fora. Isso não é o fim daquela flor. Apenas deixa o sol, que tem o controle de toda a vida botânica, e então quando ele começa a brilhar na terra e entrar em uma determinada temperatura, nenhuma outra temperatura irá fazer isso. Nada mais irá colocar essa cor ali dentro a não ser o sol. Então deixe ela ficar na temperatura certa, na atmosfera certa, e aquele pequeno germe de vida escondido em algum lugar da terra virá novamente. Alguma vez você já deitou na calçada de concreto e observou na primavera do ano, onde a grama está mais grossa, bem em volta na beirada? O que é isso? É aquela semente que estava enterrada debaixo daquela beirada. E quando está na temperatura certa, na estação certa, você não pode esconder a vida. Ela seguirá o seu caminho diretamente e mostrará sua cabecinha para cima e louvará a Deus. Porque isso é vida. Você não pode escondê-la quando o sol está brilhando. Se a mensagem está brilhando para você e você foi ordenado para esta vida, para receber, você vai dar testemunho dela. Tão certo quanto o sol traz a vida botânica, o Filho traz a vida eterna. Agora a aplicação espiritual. E você não pode escondê-la, não pode. Ela brilhará. Algo acontece. Algo que tem que acontecer. Jesus disse, se eles se calarem, as pedras clamarão.
algo acontece. Quando Deus, o Deus eterno, começa a brilhar seu espírito para baixo, aqueles que estão ordenados para a vida reconhecerão a isso. Não interessa que você dê um testemunho e os outros não vão crer, não vão aceitar. Não interessa. Você nasceu para isto. Você vai dar testemunho disso. Porque isso está apenas despertando o que já está em você. A vida germe que está em você. Eles virão e andarão na luz. Viverão na luz. Então, observe que, embora haja muitas outras sementes recebendo a mesma luz que você recebe, há somente uma semente ordenada para aquele dia que vai testemunhar de toda a vida que está naquela luz para despertar esta vida nela. Há uma semente predestinada que vai fazer isso. Então existe na semente predestinada o que uma banda chamava de semente germe, que é algo com o qual ela já nasceu. Então quando o eleito recebe a mensagem para aquela estação, ele dará o testemunho fidedigno daquela luz que brilhou no seu dia. Aqueles que fazem eco de uma luz romana, fazem porque foram ordenados para isso. O mesmo acontece para aqueles que foram ordenados para testemunhar uma luz metodista, uma luz batista, uma luz unicista, uma luz trinitária. Era o germe de vida que estava dentro deles. Ainda que eles recebam a mesma luz que você, é só o que eles vão testemunhar. Porque é isso que estava dentro deles para florir. É só esse tipo de fruto que eles podem dar. O sol ilumina a terra e a chuva rega o solo. Mas cada semente só poderá testemunhar do seu próprio germe de vida com a qual ela já nasceu. Entretanto, há um pequeno grupo da noiva desse tempo do fim que foi ordenado para vir este mundo para dar testemunho exato da luz deste dia. Esse pequeno grupo manifestará a mesma vida de Deus que esteve no seu filho. Essa semente germe tem que estar na noiva e tem que manifestar no momento em que o grão amadurece. Mensagem, a palavra falada é a semente original. Número 1. Quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, e o que está regando a semente hoje? A mensagem do dia, a mensagem da hora. O que vai acontecer? Ela produz Deus. Quando você é predestinado para receber a luz deste dia, essa luz vem sobre você, Mambana diz, você recebe Deus. A vida que está nesse grão e que vai ser despertado, e que vai germinar, e que vai frutificar, é um reflexo de todas as características de Deus, dos atributos de Deus, porque esses atributos têm que estar nesse próprio grão. Ela produz Deus, e não é um indivíduo, é Deus. Por quê? Você está morto. Você não é mais você mesmo. Você se considera morto, esvaziado, esperando pela semente germe. Então, o que é isso? Isso não é mais você. Não é o homem, é Deus no homem. É a semente germe como no princípio, a palavra falada. É a palavra de Deus manifestada no homem. Então não é o homem. É um homem que está morto. Ele não pode ser um híbrido e um filho ao mesmo tempo. Não. E não tampouco pode receber mensagem híbrida e mensagem de Deus. Não pode as duas coisas. Ou ele é um filho da morte, ou filho da vida. Então, se ele é o filho da morte, o dará ao diabo e deixa-o matá-lo. Aí ele se corrige, dê a Deus, quero dizer, e deixa-o matar o diabo que está em você, liquidá-lo, esvaziar você. Então, deixe Deus plantar a sua própria vida em você. Então, não é mais você, é a vida de Deus. Porque é a palavra de Deus regada pelo Espírito Santo que produzirá a mesma coisa. Amém, graças a Deus. Então veja, a vida germe de Deus, ela não pode ficar escondida no crente. Você nasceu para receber essa luz. E você vai ter que dar testemunho disso. Ainda que os outros não concordem com o teu testemunho. Ela vai ter que manifestar. Se realmente é a vida de Deus estiver nela, ela vai ter que frutificar isso, dar testemunho disso. Amém. Eu já vou concluir, vou pular aqui alguma coisa, tá bem? Então, veja, as promessas que Deus fez para a igreja, para a noiva, não é lá para o futuro, é para agora. Mambana falava, né? Agora somos filhos de Deus. E ele citava bastante João, e isso eu quero ler aqui para você. 1 João 3, 1-3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Não seremos filhos, nós já somos agora. Efetivados. Nós já nascemos, na verdade, porque somos os genes dele. Mas, quando ouvimos a palavra e confessamos, somos adotados. Por isso, o mundo não nos conhece. A palha não te conhece. Ela não pode se juntar por você por muito mais tempo. Porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus.
e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Então veja, essas promessas de sermos filhos, isso não é para o futuro, isso é para agora. Agora você tem que dar testemunho de que você é filho. Agora você tem que dar testemunho de que você tem essa vida germe em você. É agora. E é agora que você tem que colher os benefícios disso também. Não é só lá depois no milênio. Como ele fala, cura divina. Não precisamos de cura divina no milênio. Precisamos agora de cura divina. Não é isso? Então, irmã Bana fala a mensagem que não temos traduzida. Jeová Jiré, 57. Sempre tenho dito, você não sabe quem você é. Muitos não sabem quem são. E todo filho de Deus que estiver se permitindo se hibridar com uma semente falsa, num grupo falso, eles nunca vão conseguir fazer aquele filho despertar quem ele realmente é. A semente, a mensagem hibridada, não vai conseguir despertar na noiva o que ela é. Somente a luz decidir na sua pureza é que vai despertar na noiva a sua verdadeira natureza como filho de Deus. Aquele homem sentado perto de você, ele é o filho de Deus. Aquela mulher sentada perto de você é sua filha. E nós somos filhos e filhas de Deus, assentados juntamente em lugares celestiais, agora em Cristo Jesus. Ele operando conosco, confirmando a palavra com os sinais que se seguem. Não, nós estaremos no milênio. Não precisaremos de cura no milênio. Agora é quando precisamos de cura. Agora é quando Deus é Jeová Jiré para prover qualquer coisa que temos necessidade. Pois nós somos descendentes de Abraão sob a aliança, através da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Amém, ele também diz isso. Isso fará um batista gritar? Isso mesmo, pense nisso, que coisa. Eu realmente me sinto religioso quando penso nisso. Salvo pela graça de Deus. Não por minha própria vontade, mas pela sua vontade. Não por seu próprio livre-arbítrio, né? Não por minha própria vontade, mas ele mudou o meu desejo. A minha mente, que uma vez estava distante de Deus, foi transformada e trazida para Deus. Eu não poderia fazer isso por mim mesmo, mais do que um leopardo poderia lamber suas manchas fora. É muito legal essa ilustração de uma banda, né? Não, Senhor, foi preciso Deus fazer isso. Foi preciso Deus trazer você aqui esta noite. Foi preciso Deus salvar você. E Deus está fazendo tudo o que pode para mostrar a você a sua bondade para você. Eu espero que você veja isso. Amém. Amém. Isso é para agora. As necessidades que temos, clame, suplique, é para agora. Deus quer responder agora. Amém? Então, quero só ler mais uma coisa aqui, Mambana, e já encerramos essa mensagem, tá bem? Então veja, queridos, esse é o tempo da colheita. Estamos no tempo da chuva serôdia, que é a mensagem que prepara para a madurez do grão, daquele germe palavra, da semente germe, que tem que frutificar. E estamos nesse tempo agora. As chuvas temporã e a chuva serôdia já têm regado a semente que foi plantada. E no seu tempo, a luz da estação despertará a vida germe que está na semente. E essa luz produzirá uma noiva que será subserviente a Cristo, será condescendente a Cristo, será humilde a Cristo. Vai renunciar às suas falácias, suas teorias, suas ideias para aceitar a palavra de Deus na sua pureza. Mas é a chuva que vai derramar isso, que vai fazer isso nela. Então a noiva, ela vai ser submissa a Deus, vai submissa a seu Cristo, e ela não vai dar ouvido a nenhuma outra palavra, porque ela terá a mente de Cristo. Amém? Leio aqui essas palavras lembrando e encerro, do seu livro das Eras, páginas 147 e 48. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida. Sim, Deus está preparando agora uma noiva querida para o seu Cristo, para o seu Filho. Proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Sim, é um pequeno grupo, queridos. Tão pequeno como o que temos aqui agora. Ou como que estão nos ouvindo agora. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Não, é estranho. Ela faz o teste da palavra e as falácias não entram, não aceitam. É material pobre no qual não pode ser edificado. Material barato. A noiva não está sustentada em material barato, falácias e interpretações, não. Essa é a virgem que Cristo está pronto de receber, que Deus está preparando. Pelos membros da noiva
Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem, pelos membros da noiva, e através dele será cumprido tudo que Deus prometeu ser manifestado na virgem. Os membros da noiva virgem o amarão. Você o ama? Amém. E terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles, e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e a sua noiva. A noiva não pode fazer nada sem ouvir do noivo. O noivo está aqui em espírito, preparando você. Ele lhe mostrará a sua palavra de vida. Ela a recebe. Ele nunca duvida dela. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte, porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto: a palavra está na noiva. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. A noiva que está sendo preparada tem o assim diz o Senhor. Então, a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e regada, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo a sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Portanto, agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para esse tempo específico. Amém, queridos. Que Deus nos ajude. Porque é isso que o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, até que a noiva esteja pronta para fazer essa obra que Deus ainda quer fazer através dela. Amém? Que Deus nos ajude. Essa é a mensagem. Nos coloquemos de pé e vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, louvamos a Ti por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui ouvindo e tratando a Tua palavra, os Teus mistérios. Senhor, como é bom, como é saudável nos alimentarmos do alimento puro, do maná fresco desse dia. Sim, Senhor, pedimos a Ti mais uma vez, encarecidamente, que Tu ajudes os Teus filhos, Senhor, a saber aplicar esse teste da palavra, para que eles possam saber onde está o espírito errado, para que eles possam saber onde está a mentira, onde está a verdade, onde está o erro, onde está o acerto. É necessário, premente neste dia agora, Senhor, que a Tua noiva, que a Tua igreja está aqui, sendo alimentada, sustentada por essa palavra e capacitada por Ti para ter esse discernimento. Ajuda os Teus filhos, Senhor, nos dê o entendimento da Tua palavra e que a Tua palavra venha de fato germinar essa vida gérmea que está na noiva, para despertar essa vida que não pode ser escondida, diz o Mombrana. Então, Senhor, ajude-nos. Se há algum filho Teu temeroso, dê ajuda, dê força, dê coragem, dê empenho, porque a Tua palavra diz que Tu não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, de intrepidez. Então ajuda-nos, Senhor, dá-nos desse espírito, para que os Teus filhos testemunhem de Ti, testemunhem da Tua palavra, Senhor, ainda que eles fiquem sozinhos, ainda que eles não tenham quem lhes apoiar, mas nós sabemos, a Tua noiva sabe, que Tu estás com ela, e que Tu tens sustentado com a Sua destra fiel. Então aqui estamos, Senhor, sedentos por Ti. Há alguns que estão sedentos e têm fome e buscam por outra coisa, mas nós temos sede e fome de Ti, da Tua palavra, e nós sabemos quando é a Tua palavra e quando não é. Então, Senhor, que essa palavra germine, e o que foi dito aqui, Senhor, ajuda os Teus filhos, para que eles sejam conscientes de que Tu está preparando uma noiva, e de que essa noiva tem que estar preparada, porque o Teu profeta disse: conheçamos e prossigamos. Nós conhecemos, nós estamos aprendendo, mas há mais ainda, Senhor. Então ajude-nos. Aquilo que Tu quer revelar para a Tua noiva, aquilo que Tu quer revelar para o Teu povo, revele para que eles sejam capacitados para dar um bom testemunho fidedigno, fiel, daquilo que é a Tua luz,
Queremos apenas resplandecer a tua mesma luz, Senhor. Refletir de volta que tu tem derramado sobre nossas vidas, para que venha ser despertado em nossas vidas aquilo que tu já colocou em nós. Nós não aceitamos o erro, nós não aceitamos o falso, nós não aceitamos aquilo que é falácia. Nós queremos a tua palavra, Senhor. Então ordene a tua igreja agora, com esta mensagem que foi entregue, que o profeta disse que foi para trazer vida, foi para trazer alegria, foi para trazer cura, e nós queremos isso, Senhor. Nós vindicamos agora isso para nossas vidas, e nós estendemos isso também para nossos lares, para nossas famílias, que nossas famílias sejam abençoadas, que nossas vidas sejam abençoadas com essa luz que tem sido derramada em nossas vidas, na qual nós nos rendemos e aceitamos. Endireita, Senhor, as nossas veredas, para que nossos pés não tropecem em nenhuma pedra, e que nós mesmos sejamos pedra de tropeço para ninguém, Senhor, mas que nós possamos servir de vaso nas tuas mãos para ajudar a conduzir outros a essa luz que tu em nós despertou, Senhor. Nós te agradecemos, no nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.